Bom dia, na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, e louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar com vocês, para nós meditarmos na Palavra de Deus, que isso é edificante, isso serve para o nosso crescimento espiritual. Espero que vocês acompanhem até o fim e possam refletir nessa grande mensagem, onde nós iremos falar sobre a ressurreição dos mortos. E eu quero tomar como base o que está escrito no profeta Isaías: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. É um assunto muito interessante. A ressurreição dos mortos era uma crença das civilizações antigas. Os egípcios já criam na ressurreição. Para isso, eles embalsamavam os mortos, acreditando que um dia a sua alma iria retomar os seus corpos. Não deixa de ser uma realidade, porque também os judeus, Israel, eles tinham evidência até prática. No Velho Testamento acontece justamente isso, tanto provas, evidências de mortos que ressuscitaram, como a própria palavra de Deus, por várias vezes, conforme a que eu citei agora, abordava sobre a ressurreição dos mortos. Na igreja, no Novo Testamento, temos mais ênfase. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele relata por várias vezes a crença, a realidade da ressurreição dos mortos. E os exemplos práticos, Jesus Cristo mesmo, conforme relata os evangelhos, ele mostra, ele ensinava para os discípulos e para nós que os mortos iam ressuscitar, e ressuscitando os mortos, ele mesmo ressuscitou. Mas temos exemplo bastante conhecido: a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro. São dois exemplos, entre tantos, entre vários relatos. Então é impossível nós dizermos que os mortos não vão ressuscitar. Agora, eu quero chamar a atenção para um detalhe. A ressurreição dos mortos vai se dar em duas etapas: a ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos vai acontecer na ocasião do arrebatamento da igreja. Os sepulcros hão de dar os corpos daqueles que morreram, que dormiram em Cristo. Para um Deus onipotente, para um Deus soberano, isso é uma coisa muito simples. Mas a nossa mente limitada começa a imaginar, mas como é que as pessoas que foram cremados e viraram cinza, os corpos que desapareceram no mar, no fundo do mar, que sumiram, eles vão ressurgir? Vão sim. A palavra de Deus garante isso. O eterno Deus, ele sabe aonde está cada célula. Mas como eu falei, diletos irmãos, a ressurreição do justo vai acontecer no arrebatamento, mas a ressurreição dos ímpios, dos não crentes, vai acontecer no juízo final, no final dos tempos. Eu quero tomar como base o que está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Observe o diferencial aí.
Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, em corpos gloriosos, em corpos resplandecentes. Esta é a vontade de Deus. Isto é o que Jesus gostaria que acontecesse. Ele relatou isso em João capítulo 6, versículo 40. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho do Homem e crê, nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra linda. Enquanto lá em Daniel fala o contrário, que vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno aquele que não conhece a Jesus, que não creram em Jesus Cristo. Observem o grande diferencial: Cristo. Em Cristo está a vida eterna. Em Cristo haverá a ressurreição para uma eternidade feliz ao lado do nosso Deus. Sem Cristo, uma ressurreição para desprezo e vergonha eterna. Que possamos meditar e que possamos refletir nesse detalhe e termos a Cristo como nosso único, completo, perfeito e verdadeiro Salvador, para termos a garantia de uma ressurreição gloriosa se morrermos antes do arrebatamento, ou termos uma vida eterna em Cristo no arrebatamento da igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de escrever se ainda não é inscrito, comenta, digita um amém, tá ok? Que tenha um excelente momento, um excelente dia na presença do nosso Deus.